Ok. Olá, boa noite. Eu sou Bárbara Nascimento, diretora de comunidade do Front Pares. Isso aqui é o segundo Front Talks. Hoje a gente vai falar com 3 mulheres incríveis sobre a trajetória delas na fotografia. Antes de apresentar cada uma, eu gostaria de apresentar o Front Pares. Nós somos uma plataforma global de jornalismo independente. A gente conecta produtores e produtoras de conteúdo. Ai, Marcelo, desculpa, uma quedinha aqui. Está dando mau contato. Está ótimo, Bárbara. Pode continuar. Deixa eu ajeitar aqui a lâmpada e deu uma interferência, desculpe. Então, a gente conecta produtores de conteúdo, produtoras de conteúdo, ao mercado interessado nessas imagens. Para além, é lógico, nós somos sim uma plataforma também interessada na questão mercadológica, financeira, mas para além dessa questão monetária, o Front Pares também busca valorizar quem produz o conteúdo, quem produz essas narrativas. Tivemos já um encontro no mês passado, no dia 4 de dezembro, dia da favela. Convidamos comunicadores periféricos, fotógrafos oriundos de favela e também representantes do mercado editorial. E hoje a gente vai falar com essas 3 mulheres sobre o trabalho delas, a prática delas na fotografia e esse desafio de ser uma mulher nesse mercado tão masculino. Então, a gente tem aqui a Mônica Maia, que é fundadora do Mulheres de Luz, é editora de fotografia, produtora e fotógrafa, sócia da Doc Galeria. Ela já trabalhou em várias revistas, como arquivista, laboratorista, repórter fotográfica. Trabalhou no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, e fundou Mulheres de Luz, que a gente vai conversar daqui a pouco mais com ela a respeito desse coletivo. Temos também a Ana Carolina Fernandes, carioca, formada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ela trabalhou por mais de 20 anos como fotojornalista em grandes jornais do país, ela tem exposições no Brasil, na França, na Itália, nos Estados Unidos. E temos a Marcela Bonfim. E ela também compõe Mulheres de Luz, né? Além dos coletivos Latam, o Vídeo Latam. E a Marcela Bonfim, que inclusive eu me interesso muito para saber depois como foi sua inserção na fotografia, Marcela, porque você, de formação economista, né? Ela é da capital paulista, e eu gosto muito do discurso. Acredita no discurso da meritocracia, não acredita no discurso da meritocracia. Já em Rondônia adquiriu uma câmera fotográfica no lugar de ideias, deu espaço a imagens e contexto de uma Amazônia afastada das mentes de fora. Ela é responsável pela Amazônia Negra. E aí eu gostaria que cada uma se apresentasse e dissesse como foi, como eu falei, me causa curiosidade essa inserção da Marcela. Imagino que a Ana Carolina seja influenciada pelo pai, que era jornalista, né? Mas gostaria de saber também de você, Mônica, o que te levou para a fotografia? Boa noite todas, todos e todes. Muito obrigada pelo convite. Esse projeto assim, maravilhoso que eu tenho conhecido cada vez mais, o Front Files. Acredito em projetos que valoriza, né, quem faz, né, o fazer e o pensar fotografia. Eu acho que esse é um caminho para a gente seguir. A minha história na fotografia, ela é um pouco sem querer, mas nem tanto, eu acho, né? Eu acho que as coisas encontram a gente também. Eu fiz artes plásticas na Fundação, na FAAP, na época em que a fotografia tinha aí uma janela bem grande dentro da grade, laboratório, tinha outras práticas fotográficas dentro da licenciatura, né? Em paralelo, também trabalhava com escola, então eu tive aí um privilégio de trabalhar em pré-escola durante uns 4 anos, eu acho, com a filha do Paulo Freire, com a Madalena, maravilhosa. Então a gente fazia um trabalho, a Madalena e várias jovens, eu era uma delas, na adaptação do método Paulo Freire para criança. Eu era bem jovem, mas minha mãe tinha escola, então eu vivenciei estruturas escolares desde muito pequena, né? Minha mãe tinha uma escola dentro de uma chácara, enfim. Em paralelo com a faculdade, eu usava muito a fotografia nesse trabalho das escolas, né? Da educação, então a gente criava assim, várias vivências com fotografia.
E aí, em algum momento, um dia, na faculdade, ou alguma roda de amigos, não me lembro, eu tive a oportunidade de trabalhar num arquivo de um jornal. Desculpa, laboratório de uma revista, que depois foi para o arquivo também. Então, uma história assim um pouco clássica, né? Comecei no laboratório, o que eu acho assim um privilégio, na verdade, a gente entender todo esse outro lado da fotografia. Eu trabalhava com a fotografia dos outros, revelava fotografia aí de grandes fotógrafos, e, e aí e aí fui embora, né? Aí arquivo, e aí faltou um fotógrafo, aí te chama para fotografar, e aí fui para a rua, né? Aí formalmente, em 1987, aí eu sou contratada como fotógrafa na Agência Estado, que é agência de notícia, ou era, né? Nem sei como está mais, do Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, onde conheci Kula, Ana Carolina Fernandes e outras mulheres maravilhosas. Nós, assim, no início da década de 90, depois ela fala um pouquinho, eu acho que a gente estava, assim, era um grupo de 10, 12, 14 mulheres no jornal, então foi um momento muito especial, esse começo da década final de 80, começo de 90 nas redações. Mas eu fico pouco na rua, né? Eu acabo percebendo que eu gostava muito de editar, de pensar a pauta, de organizar, fazer gestões. Então, fiquei 3 anos na rua, olhando de longe agora, parece pouco, mas na verdade parece que foram 10 anos, gente. Foi muito intenso. A minha última pauta na rua, né, foi a campanha do Lula em 89, então, assim, não foi qualquer pauta. Eu viajei, assim, país todo com ele, foi maravilhoso, porque eu sabia mais laboratório, não porque eu era uma boa fotógrafa, mas assim, foi muito importante eu saber laboratório nessa época, que a gente viajava com todo aquele material de filme, revelação, transmissão, aquela coisa toda. E aí eu volto do final do ano da campanha do Lula, aí o nosso editor, o Hélio Campos Melo, me chama para fazer parte de um mesão de edição, que a gente chamava na redação, porque a gente, além de trabalhar para os jornais, eu também comecei a coordenar uma distribuição de fotos para todos os jornais do Brasil, revistas, agências internacionais. Então, a gente tinha um mesão ali de distribuição de material produzido, numa época muito manual ainda, mas foi um trabalho de bastante sucesso nosso lá. E aí eu nunca mais voltei para a rua, e ali fiquei. Então, desde 90 eu estou na edição, na produção, na curadoria, né? Aí fico no Estadão por 20 anos, passo por várias áreas, vou para a Folha trabalhar. O Estadão sempre muito hard news, sempre noticioso, aquela coisa da notícia, ter a foto primeiro, era bem estressante, mas era muito divertido. A gente tinha assim, um trabalho muito intenso, muito colaborativo, apesar de todas as concorrências entre colegas, né? A gente era um grupo de mulheres, mas tínhamos problemas, sim, de machismo, de não ter oportunidade. Eu acho que eu passei 3, 4 meses no começo só sendo pautada para fazer visita à redação. Então, tipo, eu só atravessava um corredor para fazer uma pauta. Não tinha nenhuma pauta legal para ir para a rua. Então, foram conquistas. Eu acho que a gente tem oportunidade, dificuldades, e tem que lutar e conquistar, senão a gente não sai do lugar e acaba desistindo, né? Eu acho que essa luta aí, quanto mais coletiva, melhor. Depois do Estadão, passo alguns anos na Folha, em projetos um pouco mais com respiro, projetos especiais, revistas, guias, faço colaborações até hoje lá, mas em 2012, aí eu saio para projetos independentes. Quando encontro o Fernando, a gente inaugura a DOC, então a DOC Galeria foi também um projeto assim, muito importante, tentando entender e desbravar um pouco essa coisa do mercado, né, que é um outro assunto, mas faz parte também.
Então, a gente abre uma galeria de fotografia, principalmente de documental, fotojornalismo, né? Fotografia que conta história. E aí a DOC vai com exposições, projetos. O Fernando tem um projeto está fazendo 10 anos agora, que a gente vai colocar na rua daqui 2 semanas. A Mostra São Paulo de Fotografia, que é uma ocupação de bairro, fotografia na rua. Cada vez mais a gente fez esse projeto. Tem um bairro aqui em São Paulo, que é a Vila Madalena, então a gente ocupa o bairro uma vez por ano, com fotos de um tema, com o intuito assim, de impactar, de debater, de discutir, assim como tem outros projetos de fotografia de rua, que eu gosto bastante, acredito nessa fotografia. Fizemos feiras, né? Então tem o projeto da Feira Cavalete, que a gente já faz há alguns anos no MIS, em outros lugares também, que é uma experiência tirar um pouco a galeria do meio e ter a experiência do autor comprador, né? Então, assim, a feira é muito rica, a gente costuma colocar 50 barracas no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. As barracas, às vezes, tem 2, 3, 4, 5 fotógrafas e fotógrafos que dividem o espaço, e ali tem uma relação com o público. Então, eu acho que é muito rica essa relação com o público, né? De falar do seu trabalho, expor o seu trabalho, e as pessoas comprarem a sua história, né? Que eu acho que fotografia é muito história, memória, ferramentas de mudanças. E aí os projetos especiais vão caminhando, e sempre com essa história, tentando montar um projeto mais focado em mulheres, né? Sempre tive muito contato com mulheres, com amigos também, de todas as gerações. Tenho fotógrafos maravilhosos que também fizeram parte aí da minha história, mas em especial as mulheres em todos os sentidos, né? Nas dificuldades, nas conquistas, e até que um dia, faz alguns anos, eu abro um livro assim, um livro importante que conta 100 anos da fotografia, acho que é os 100 anos, no Brasil. E aí eu começo ali a fazer anotações, e aí das 100 biografias, nem 10% são mulheres. De um período que eu fiz parte, que a Ana Carolina fez parte, que várias mulheres potentes, competentes fizeram parte. E elas não estão lá. Todos os meus amigos quase desse período estão lá. Aquilo me deixou assim muito triste, na verdade, e aquilo também me acendeu a urgência da gente tentar reescrever um pouco essa linha do tempo, né? E aí vem a Mulheres Luz, aí eu começo a tentar colocar os projetos em alguns editais. Em 2019 a gente ganha um, e em 2020 outro, que é a Lei de Aldir Blanc, né? Enfim, esse é um projeto assim de pesquisa permanente, é uma plataforma que desmembra projetos também, né? Mas ele é principalmente essa reunião de trabalhos de vários eu sempre falo que é de tempos, territórios e temas, né? Então, não importa a geração, a gente gosta de analisar os temas, né, que são escolhidos, enfim, é um projeto que não tem um ano ainda, mas ele tá crescendo aí a cada dia, a gente recebe trabalhos, está olhando o trabalho que todo mundo já mandou, tem bastante trabalho para ver, mas ele é principalmente essa pesquisa de reescrever um pouco essa linha do tempo, um pouco não, reescrever mesmo essa linha do tempo, que é muito importante. Tabulei outros livros também, então livros coletivos, né, não individuais, são livros coletivos. E as mulheres estavam lá, porém não vistas, né? Então esse sistema que a mulher não é vista, portanto ela não é acessada, né? Eu acho que a gente tem que quebrar isso, e eu acho que é trabalhando juntas que a gente vai conseguir. Então essa é um pouco a minha história, né? Hoje eu subi no Stories
lembrança, eu tô aqui presa num quarto há 7 dias, é uma experiência muito louca, gente. Eu saí de uma influenza, entrei numa Covid, essa influenza fortíssima, tive 2 recaídas, estou desde dia 20 de dezembro, febre, vai e volta, uma loucura. Estou com uma filha vestibulanda, não posso nem pensar passar Covid para ela, também filho trabalhando, então eu estou aqui no quarto, vendo revistas e tal. Aí hoje me deparei com um catálogo do WordPress, quando eu fui jurada em 1999, fui jurada presencial lá do WordPress. E essas são as coisas boas que acontecem, né, no meio do caminho. Parece que eu sou a primeira brasileira indicada ao júri, não pesquisei a fundo. Foi a primeira mulher, né, assim, indicada para o júri. Foi, primeira mulher, e foi presencial, e foi vendo papel, vendo slide, até postei no Stories hoje. Então tem algumas coisas bem legais, assim, que a gente foi conquistando, outras mais difíceis, mas é isso, né? Sobre WordPress Photo, me lembrei de concursos, né? Então um pouco essa questão de prêmios, né? Esses movimentos de questionar resultado. Eu prefiro movimentos de que incentivem as pessoas a se inscreverem, né? Às vezes a gente vai ver as inscrições e quase não teve inscrição de mulher. Então, batalho sim por movimentos de jurados diversos, né? Então, hoje, para mim, o júri de qualquer coisa que não tiver homem, mulher, trans, negros, indígenas, não vamos ter olhares diversos e corretos para estar analisando trabalhos. Então, a mesma opinião que eu tenho sobre política, né? Eu acho que quanto mais mulheres na política, melhor. Acho que talvez eu tenha passado do meu tempo. Estou aqui à disposição. Mas, você falando Mulheres de Luz, eu estava lendo lá a página de vocês, que aí está definido como fotografia são encontros. E aí, quando você está falando de Mulheres de Luz, a galera que está aqui, e sim, fotografia é encontro, inclusive, para discutir a fotografia, né? Eu queria agora falar com a Kula, ela parece que é como Patrícia, mas é a Ana Carolina Fernandes, sobre a trajetória dela também na fotografia, ela que já recebeu o troféu Mulher Imprensa. Queria saber como foi essa sua inserção, o que te motivou, você foi influenciada pelo seu pai que é jornalista, como foi isso? Bom, boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Peraí, deixa eu botar aqui. Muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? A minha história é assim meio boba, assim. Era uma casa, minha mãe era professora, meu pai é jornalista, então era uma casa, ou livro, ou imagem, era tudo meio assim, sabe? A minha mãe passava filme, com projetor, rolo de filme, cara, aquele cheirinho do filme, película, uma coisa mais maravilhosa. Eu tinha parte da família que trabalhava com cinema, avô, enfim. Até o meu outro avô, que eu nunca conheci, que é espanhol, ele tinha uma das primeiras fotos, assim, sabe aquelas coisas que as pessoas iam, né? Tipo, sei lá, uma foto 3x4 e tal, mas naquela época, né, chamavam estúdio federal, enfim. Até o Joaquim Marçal, da Biblioteca Nacional, né, ele está me ajudando lá ver se ainda tem alguma coisa do meu avô e tal. É que era 1900, meu pai nasceu em 21, sei lá. Enfim, aí eu fui e a gente tinha essa coisa de imagem. Eu estava vendo outro dia aqui uma câmerazinha Super 8. Meu irmão que mais filmava. Um irmão meu que morreu. E a gente filmava, viagem. Eu falei, cara, vou botar essa câmerazinha. Parece deve ser nem vintage, né? Deve ser século passado. Mas falei, pô, vou botar profissional. A gente tem os filminhos, a gente tem o projetor. Eu, assim, adoro fazer essas brincadeirinhas no telefone e tal, mas não é a mesma coisa, né? Enfim. Aí
sei lá, a gente tinha aquelas camerazinhas, sabe? Sabe bem uma que virava os flashes? Tchum, virava um flashinho, lembra? Quem lembra? Tchum, queimava um flashinho assim, ele vem, sei lá. E aí foi. Aí realmente eu não sei se a minha mãe percebeu, assim, ela me deu, ou eu pedi, sabe? O que você quer de aniversário? Eu queria uma câmera, 13 anos. Aí, assim, só que quando eu fui fazer vestibular, né? Estamos falando de... Melhor nem falar de quantos anos atrás. Aí eu falei, caramba, mas eu quero ser fotógrafa. Aí veio esse negócio, eu falei, eu não quero estudar jornalismo, eu quero ser fotógrafa, mas não tinha, sabe? Não tinha a faculdade de fotografia, não tinha, tinha um clubinho ali, assim, nem aqueles clubes bacanas, Bandeirante, assim, né? Fotoclubes. Não, tinha uma coisinha assim lá na PUC. Mas aí eu falei, aí eu acabei indo estudar básico lá no Parque Lage, laboratório, aqueles laboratórios subterrâneos, com aquelas coisas gigantes. A minha mãe ia me buscar, né? E aí eu comecei a trabalhar também no Circo Voador, o jornal que meu pai tinha, a Tribuna da Imprensa, era ali perto da Lapa. Eu fui visitar ele e tal. Aí eu passei na frente do Circo Voador, que já eu não tinha pego do arcoador. Aí eu entrei lá, eu falei assim, eu queria ser voluntária aqui. Não era profissional, eu tinha 19 para 20. Era bem novinha. Legal. Pô, pode ser aí, sabe? Oficina de brinquedo e tudo com a comunidade. Foi muito legal. Aí fiquei lá um tempo no Circo Voador, fotografando. Assim, totalmente amadora, assim, né? Filminho preto e branco, adoro. Enfim, aí foi lá meio natural. Fui para o Globo, e aí depois eu fui para Brasília, aí fui para o Estadão, onde tenho assim grandes amigas e amigos até hoje, sabe? E essa parceria, né? Essa amizade tão forte que eu tenho com a Mônica, sabe? Eu, assim, já disse isso uma vez e vou dizer, eu acho que a Mônica Maia, ela é a grande aglutinadora desse movimento fotográfico feminino de norte a sul. Estou eu aqui e Marcela para falar isso, né? Assim, Rondônia, de pensar como ela mesma falou, né? Não, sei lá, Meriton Brasil, não sei o quê, ou, sabe, ficar reclamando que o prêmio, eu tenho até história para exemplo, mas enfim, deixa para lá. Sabe, vamos criar um concurso que seja só para mulher, para negro, enfim, sei lá, assim, né? Mas assim, o importante é que eu acho, né, que tá caminhando, né? Como todos os setores estão evoluindo, de todas as minorias, sabe? Outro dia, fiquei tão legal, cara. Uma amiga minha trans, cara, já morou na rua, assim. Aí ela me ligou, falou, cara, eu passei para a prova da bolsa do Colégio Santo Inácio. A minha priminha de 6 anos teve que fazer essa prova, não passou. A minha amiga passou, cara, passou, pá. Incrível, né? Então, o potencial está aí. É claro que é um país que falta oportunidades, né? Falta. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Aí a minha vida foi meio assim. Aí depois, assim, eu fui, a minha última parada em fotojornalismo diário foi na Folha de São Paulo, 10 anos aqui no Rio. E, sabe, lá eu ganhei vários prêmios e tudo, sabe, assim. Mas chegou uma hora também, né, que você fala, caramba, uma sucursal que não tem motor... nunca tem motorista, não tem repórter, não sei o quê, vai, volta, vai, pula para outro... Falei, não, chega, quando eu fiz 40, eu comecei a falar, não, estou velha para isso. Mas, enfim, aí hoje em dia, a minha vida mudou muito depois que eu saí de jornal.
porque eu costumo falar assim, né? Eu expandi. O jornal é tão desgastante, é tão... meu Deus do céu, você não tem tempo de ir a um cinema às vezes, de ler um livro. Namorar não tinha condição nem de ter um gatinho. Juro por Deus, só fui ter um bichinho quando sai. Eu falei, cara, agora eu acho que eu posso ter, né? Adotei uma gatinha. Falei, caramba, não podia. Eles deixavam um recado, Marcela está rindo. Eles deixavam um recado na minha casa, na secretária eletrônica. Eu falei, a sorte deles é que eu durmo em casa todo dia, né? Porque eu não tenho nem tempo de nada. Aí eu chegava lá, sei lá, fui jantar, fui ao cinema meia-noite. O motorista vai passar às 6h30 da manhã. Tá bom. Eu não sei o que, não sei o que lá. Amanhã senta 2 horas. Aí você tenta marcar um dentista, não é assim? Enfim, mas está tudo certo. Foi uma experiência incrível, né? Eu ainda me sinto, né? Assim, sei lá, eu sou fotógrafa, sabe? Para mim, Bárbara, né? É uma coisa assim muito de ofício, sabe? Me pedem, eu falo, cara, eu sou fotógrafa, é meu ofício, meu transe, sabe? Meu turno, é minha vida. Então, agora que eu tô assim, né? E eu aprendi muito, porque aí eu fui fazer cursos, fui para os festivais, né? Quando eu saía, eu e a Mônica estávamos em todos os festivais. Conheci a Marcela em Tiradentes. E, nossa, imagina se eu ia poder ir para um festival quarta voltar no domingo. Nunca, nem sexta voltar no domingo. E aí comecei a fazer cursos de acompanhamento de projetos com pessoas que não trabalham nada com fotojornalismo, sabe? Artistas plásticas que usam a fotografia ou não. Nossa, o meu universo se expandiu muito. Aí também fiz parte, um pouco tempo que durou, que foi muito legal, que foi a Galeria Oriente, o Ateliê Oriente. Acabou também meio por causa da pandemia, mas era uma turma super, super, super legal, assim, Paulo Marcos, Walter Carvalho, Betina Polaroid, Thiago Baixo, muito legal, muito legal, muito legal. E, enfim, e eu, sabe, nessa galeria, para mim foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, porque eu tive assim a oportunidade, né, sim, a Marcela sabe um pouco, veio a minha vida, me deu um menino, no caso um filho, um afilhado, um amor transbordante, que é um menino quilombola, que a Marcela se apaixonou por ele, a gente foi para... E ele é um artista inacreditável. E eu pude fazer a exposição dele, assim, Qual o nome dele? Joelinton Rios. Ele está agora lá no quilombo dele, no Maranhão, está chegando. Morrendo de saudade dele. Ontem ele deixou um recado. Dinda! Amo, quase choro. E, então, lá eu acho importante falar isso, sabe? Mesmo no nosso ambiente. Aí, assim, os 5, 6 fotógrafos da galeria naquela época iam escolher uma pessoa. Não seria uma exposição. O meu. Está mudo? Não seria uma exposição nossa. Cada um escolheria um. Eu, na hora, falei, Joel. Cara, ele nunca tinha exposto nada. Aí ele expôs esse trabalho que sustenta o Rio. Bombou a galeria, estava linda, negra, belíssima, cheia de gente. Foi sensacional exposição. Aí, então, essa é assim, sabe, a minha vida. Eu hoje em dia assim, eu gosto de trabalhar muito, eu tenho uma ligação muito forte com algumas comunidades aqui do Rio, favela mesmo, né? Seja trabalho social de pandemia, seja ajudar aqui, ou seja lá, seja documentar o carnaval dos bate-bolas, que eu gosto muito, sabe? Eu tenho assim, alguns amigos, né, das comunidades que, sabe, que a gente sempre são pessoas assim super legal e eu sempre Depois eu desculpe interromper. Depois eu gostaria de conversar com cada uma. Então é isso, a minha vida é essa. Hoje em dia eu gosto muito de uma câmerazinha descartável, que tem um filminho preto e branco. Enfim, mas é isso, essa é assim, sabe, a minha vida.
Eu, no momento, não estou podendo muito sair por aí, porque eu tenho compromissos, né? Meu pai morreu e tal, enfim, até a gatinha, que já não é mais aquela. Mas, enfim, né? Minha vida é meio andar por aí com a minha câmerazinha, de preferência Nordeste, Norte, Amazônia, enfim. Essa é a minha vidinha, eu, minha câmerazinha pendurada. E essas Obrigada. parcerias maravilhosas. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, tá? Antes de passar, eu que agradeço, imagina, de passar para a Marcela, a Mônica tinha falado de um livro, né, que tinha 100 fotógrafos, nenhuma mulher. E aí eu lembrei de um lançamento bem recente, acho que foi em dezembro, do livro da Yara. Da Yara. Fotógrafos Brasileiras, Imagem Substantiva, que esse livro traz 60 fotógrafas, né, brasileiras. É. Bem bacana. Marcela... eu estou lá, estou muito feliz de estar lá. Estou feliz de estar nesse livro, estou bem feliz. Marcela, minha querida, eu agora gostaria de conversar com você sobre essa sua trajetória. Sou muito fã do seu trabalho, né? Eu estava lendo a respeito e eu considero mesmo, você faz uma, digamos assim, uma antropologia visual da Amazônia. E eu queria saber como foi essa mudança, se é que houve uma mudança, ou se você mantém os dois trabalhos, né, como economista e como fotógrafa. Fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Olá, boa noite. Aqui ainda estamos em dia. Só para fazer mas aí ideia. você, né? Salve quem está de noite já. É uma honra, né? Sempre a gente está em espaços assim, onde as ideias somos nós aí, mulheres, né? Dentro desse processo chamado fotografia. Eu acho que está na hora da gente falar mais sobre isso também. Como também eu venho, né, percebendo que o movimento negro, né? O nosso movimento, ele também hoje faz parte, né? Do processo da fotografia, né? Mas não só como lado, né, de fora, mas agora como, né, no lado de dentro. O Joeliton é uma pessoa muito especial para mim, né? Eu tenho ele como um par, né? Como uma pessoa, e é um par que, né, eu falo com ele, somos um processo inverso, né? Mas que tem as suas coisas a apreender, né? Ele da periferia foi para o centro e eu do centro fui para a periferia, né? Desse centro que não era tão centro, né? A gente está sempre falando sobre imagens, né? Que é melhor lugar do que a fotografia para falar sobre isso, né? Então, hoje, como uma mulher negra, é importante a gente mostrar que dentro do grupo das mulheres, né, todas estamos aprendendo, né, o que seria ser mulher, né? Mas que, né, com tantas nuances diferentes, especificidades, e elas são de todas as formas, não apenas estética, como política, histórica, econômica, sobretudo, né? Então, a minha história como fotógrafa, né, começa aqui em Rondônia. Eu falo que as imagens são daqui, né? Tudo que eu venho aprendendo sobre imagem é esse espaço que vem me ensinando. Então, hoje, falar a partir daqui, para mim, significa muito, porque é um lugar onde eu renasço todos os dias, né? Ou seja, a gente está falando o tempo inteiro de pertencimento, né? Você me disse se eu trabalho com fotografia hoje, com economia. Eu acredito que hoje eu sou uma economista muito melhor do que eu pensava, né? Muito melhor do que eu fui andando e me formando. Na verdade, eu me formei aqui como economista, uma economista visual. Hoje eu me penso assim, como uma economista visual, como uma figura que eu não tiro foto, eu organizo essas imagens, né? É claro que a gente tem que pensar no momento do saque, né? Ele existe. O saque existe na fotografia e é sobre isso que a gente precisa também trazer à tona esses aspectos do saque, né? O saque é algo que, dentro da minha configuração como mulher negra, ele traz muitos problemas, né? Então, hoje falar a partir da imagem é também colocar essas questões à tona, né? Então, hoje vamos dizer que eu saco as imagens e reorganizo elas, mas no sentido que eu possa me sentir bem. Então, a fotografia, para mim, ela é vida.
ela é completamente vida. Hoje eu venho trabalhando com um conceito que, na verdade, não é um conceito, são sensações, né? Que a gente tem essa mania de tentar, sabe, dar nome às coisas, que não é ruim, mas que eu falo sobre a imagem vital, ou a fotografia vital. É aquela que eu dependo para viver. Ou seja, então a fotografia, para mim, ela é, sobretudo, um balizador da minha qualidade de vida, né? Eu dependo de como você me olha. Você, eu digo, é todo mundo que está aqui, que não está aqui, é o mundo inteiro, né? A partir do momento que eu viro um alvo, que eu viro uma raça, né? Ou seja, a gente não pode nunca esquecer dentro do processo da fotografia o processo racial. Não fui eu que racializei, eu fui racializada. Então, hoje, é muito importante a gente falar sobre isso. Já que já estamos racializados, é bom a gente elucidar esses processos dentro da fotografia. E como sendo mulher, né, aí você vai pensando em camadas, né? Mulher, negra, né, pobre, e você vai juntando tudo. Isso são o conjunto de estigmas que o próprio processo da fotografia dá conta de hoje, assim, eu fico buscando essas conjunções, né, como isso acontece. Então, hoje eu funciono dentro da fotografia como uma espécie de economista que vai ali apurando, né? Às vezes eu fico auditando algumas questões visuais, às vezes é só uma questão de narrativa, ou às vezes é só uma questão de impressão. Enfim, a fotografia ela é muito apaixonante, né? Porque ela tem vários prismas, né? Para mim ficou mais apaixonante quando eu comecei a pensá-la como exatamente reflexos da minha própria condição como imagem. Então, hoje, para mim, é totalmente importante estar dentro da fotografia, né? E também totalmente importante dizer que dentro da fotografia existem camadas. Elucidar essas camadas, reflexionar essas camadas e me trazendo aqui, ó, aqui, ó. Eu não sou mais o alvo só da frente, eu estou em todos os lados da fotografia. Então, nesse movimento de percepção de como que é que as coisas se encaixam dentro desse não padrão. Então, falar de fotografia hoje para mim, né, tá dentro da fotografia significa esse é o serviço que eu realizo dentro da fotografia. São essas reorganizações de reflexos, a ponto de me colocar como esse aspecto político dentro de um lugar que é necessário ao debate racial. É o plano da imagem, né? Eu sempre digo que é o primeiro encontro com o negro, né? Do negro com o negro. Foi o meu primeiro encontro com o espelho. Foi a minha própria imagem. Não foi nenhum sentimento. Foi a própria imagem. Você sabe o que é olhar e se ver apenas como uma imagem? Porque a gente olha no espelho buscando um sentimento, né? Buscando alguma coisa. Mas quando você olha para o espelho para validar, para questionar, enfim, validar, eu sou uma imagem, é sempre no questionamento mesmo, né? Que imagem que é essa que me coloca em risco, né? Ou seja, o risco que me coloca é exatamente as pessoas pensarem que eu tenho risco, que eu sou uma pessoa de risco, né? Eu entro numa loja, eu sou essa imagem. Eu entro em qualquer espaço, eu sou essa imagem. Mas o meu processo dentro da fotografia é trabalhar esses aspectos até que eu possa me desprender da imagem. Porque eu passei a perceber que eu tenho 11 anos aqui em Rondônia, o meu tempo de fotografia, se fosse, eu sou um bebê. Mas na imagem, na visualidade, eu sou minha avó, eu sou minha bisavó, eu sou minha tataravó. Então é muito tempo que esse processo deveria ter acontecido, né? Então hoje estar aqui dentro da fotografia significa dizer sobre esse muito tempo, né? E dizer sobre coisas óbvias. Eu sinto que isso é tão óbvio, porque quando a gente sente na pele, riscou um fósforo na pele, vai arder, ou não, né? Então, é importante que a gente pense a fotografia a partir de hoje
e de sempre como esse aspecto que é ou vital ou letal. Esse é meu processo dentro da imagem vital. Eu dependo dela para viver. Eu estou aqui falando como uma fotógrafa, mas se eu sair para comprar pão, eu passo a ser uma imagem negra. E está escurecendo. Aqui está lindo, gente. Quero compartilhar com vocês aqui rapidinho essa fotografia. Olha que bonito. Vocês estão enxergando? Sim. O céu Sim, avermelhou, tá a lindo. mulher. Em homenagem a Lindo. nós, o céu avermelhou. Meu Deus, que lindo. Mas a gente tem que pensar exatamente isso. Eu passo a ser uma imagem, e isso não é justo. A minha imagem chega antes de mim, eu não consigo nem me apresentar. Então, isso eu estou falando de mim e estou falando do menino negro que está aí no Rio de Janeiro, nos morros, né? Eu estou falando de um menino negro que desce ali de Salvador, na praia, né? E, de repente, é abordado, né? Aquele tiro perdido, mas que tem o alvo certo. Tudo isso é uma imagem, cara. Não dá para falar que a imagem se explica por si, porque não se explica. Então, é importante hoje, o meu papel na fotografia, o saque ele é muito importante falar sobre ele, mas o clique é efêmero, ele passa, e o que fica somos exatamente nós, e aquilo que a gente consegue construir. E aí eu pergunto, né, o que vocês andam construindo sobre isso, sobre imagem, né? Aqui em Rondônia eu aprendo tudo isso, né? Sobre todas as imagens que eu vejo, e são muitas negras, são muitas formas de negritude. Eu me olho para o Joeliton, eu falo, olha, não sei não, nosso lugar ali, né? Nosso povo ali era próximo, né? Quem sabe? Eu tento buscar dentro das feições que eu encontro a minha própria história, de trás para frente, de frente para trás, a fim que a única coisa que eu tenho para construir isso é a visualidade. Então a visualidade passa a ser um lugar de respeito, né? Embora a gente tenha tantas obscuridades assim no sentido de que não é ruim, não. Isso é humano. Eu acho que o problema é não querer encarar. A fotografia não é feita só de luz. Uma vez começaram a falar sobre fotografia, quando eu comprei a câmera e comecei a fotografar, eu fui num workshop, o cara falou de luz, luz, luz. Aquilo me deu uma inquietação. Eu falei, não, para mim não tem nada a ver com a luz. Só com a luz, pelo menos não. Porque a imagem que eu penso é muito das sombras. Ela é muito sombria. É o meu próprio desconhecimento. Só com luz eu me ofusquei em São Paulo. Eu não era nada. Eu era um clarão. Isso eu estou falando de todo o processo imaginário, do qual eu fui ali, uma linha reprodutora. Né? E a gente aí, reproduzindo imagens o tempo inteiro. Né? Então, dentro desse aspecto, eu fico com a minha cabeça. Dentro da fotografia, eu fico com a minha cabeça. Porque é dela que eu venho buscando pensar o que compensa continuar lutando. Porque eu vejo que as coisas são muito lentas, né? Eu ainda vou numa exposição minha e às vezes sou barrada, às vezes sou questionada, né? Ou seja, nunca vão acreditar. A imagem, ela diz outra coisa, mas que coisa que diz? É sobre isso que eu falo que a gente precisa tratar na fotografia, e sobre isso que eu vou perseguir até o fim. Ainda bem que o meu nome diz uma coisa que me encoraja muito. Bom fim. Então, hoje, como um corpo de mulher negra dentro da fotografia, eu penso que eu preciso disso. Eu não estou na fotografia porque eu quero, porque não era isso que eu queria, na verdade, né?
dentro desse processo da imagem vital, eu trabalho muito a relação entre o querer e o poder. Eu escutei isso desde pequena, quando minha avó falava, querer não é poder. Eu nunca entendi isso. Eu vim entender isso em Rondônia, um lugar onde eu me encaixei perfeitamente, um lugar onde eu me sinto confortável. O direito a se sentir confortável. Isso foi, para mim, o maior presente da minha vida. Eu estudei na PUC São Paulo, vivi em São Paulo até 2010. Eu nunca pensei em conforto, eu nunca tive esse prazer. Né? Aqui em Rondônia foi o primeiro lugar onde eu passei a consumir. Então, você imagina tudo isso dentro do plano da fotografia. É delicado. Meus trabalhos não são bem pagos. Eu acho que não. E tirei a prova disso. Comecei a consultar com alguns amigos meus, brancos. Eles são Marcela, te pagaram isso, mas por que você não me liga antes? Eu falei, pois é, agora eu vou começar a te ligar. Né? As minhas imagens, eu fico pensando, eu não posso ser o momento, não posso ser cota, mas será? Mas se é? Mas por quê? Mas vamos assim, vamos assim. Eu vou continuar trabalhando, porque eu preciso disso. Né? Eu dependo da minha imagem. E é isso, gente. Uma mulher negra na fotografia, ela depende da imagem dela. Eu acho que o maior corre ali é tentar se entender como imagem e tentar, sabe, trazer as pessoas como eu devo ser olhada. É pedagógico. É pedagógico. Eu acredito muito esse processo como uma pedagogia. Eu estou aprendendo com isso. Eu aprendo com a visualidade. A visualidade me ensina a leitura corporal, né? Que somos nós, esse jogo de luz e sombra. Mas que a imagem não é tanta luz assim, não é não. Existem muitas questões que precisam vir à tona para que a gente conheça exatamente aquilo que a gente sempre diz, né? A história do Brasil, né? Que é outra imagem. A história da Amazônia, que imagem é essa? Né? A Amazônia é uma das maiores imagens, eu posso dizer, uma das maiores mentiras. Por ideia, eu cheguei aqui em 2010, a minha cabeça era uma. Agora, em 2022, a minha imagem é outra. Então, tudo é uma questão de que a gente possa, sabe, ter essa oportunidade de pensar a imagem como vida. A imagem é vital. Que a gente lute por essa liberdade, para que todos possamos se sentir, sabe, confortáveis dentro das nossas imagens. Isso é um direito. Então, a imagem passa a ser um direito também, de todos. Todos. Axé. Axé. Eu vou fazer coro aqui com a Fafá, que ela colocou que adora te ouvir. Também adorei te ouvir. Eu poderia aqui citar várias coisas da sua fala, mas eu gostei muito quando você falou, estamos sempre falando sobre imagem. A fotografia é o meu lugar para isso. E aí, pegando esse gancho, eu queria conversar com cada uma de vocês a respeito desses desafios que você colocou, né, essas opressões que se sobrepõem, né, o fato de ser uma mulher, ser negra, ser pobre. E eu queria saber de vocês quais são os desafios da mulher na fotografia, porque já sabemos, temos dados, eu trouxe aqui alguns dados que não estão atualizados, são de 2016, mas que mostram que 87% das mulheres que atuam na fotografia estão em relações informais de trabalho. E o homem, deixa eu ver o dado aqui, 60% dos homens ganham mais do que as mulheres. Eu acho até que seria mais esse dado aí, mas esse aqui é de 2016. E eu queria conversar com vocês quais são esses desafios, né? E você também estava falando da questão do olhar, Marcela, e que eu acho que é uma coisa comum para todos nós negros periféricos, que a gente não tem imagens nossas da infância. Eu não tenho imagem da infância. Eu acho que eu tenho uma foto do meu batizado. E aí eu pulo para o meu aniversário de 15 anos. Então, gostei que você, não sei se você, provavelmente você deve ter considerado sobre isso, gostei que você falasse isso, dessa mudança de perspectiva, que agora nós temos tantos fotógrafos periféricos, ainda precisam de mais destaque, precisam que o trabalho seja mais valorizado, sim, claro, mas estamos aí.
E aí pensar nessa mudança de que a pessoa que não tem o seu retrato, não era clicada, e agora passa a ser quem clica. É esse olhar. Eu acredito que isso também seja diferente na fotografia quando o olhar é feminino. Porque se você muda também o olhar, você muda também o foco. Então, eu gostaria que vocês me falassem sobre esses desafios de ser uma mulher na fotografia e quais são as estratégias que vocês utilizam, no caso, a Mônica e a Ana Carolina participam de um coletivo, né, do Mulheres de Luz. E quais estratégias que você utiliza, Marcelo? Eu gostaria de começar pela Mônica. Bom, primeiro, parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui, de ouvir as palavras da Marcela. Muito obrigada, Marcela. E Kula aqui, meu amor eterno. Pegando um pouco o gancho do olhar, é uma coisa que sempre me incomodou muito, não importa muito que processo da fotografia que eu estava, se era fotógrafa, se era editora, se era curadora, se era gestora. Mas é você sentar numa mesa de reunião, seja de pauta, seja de patrocínio, seja de projeto, aonde muitos homens não te olham no olho. É impressionante. Às vezes você está numa reunião apresentando alguma história e assim, muito incômodo, né? Então só peguei esse gancho do olhar porque foram diversas situações, né? De estar nesses lugares aí um pouco mais executivos, chatos, e as pessoas não dirigem o olhar para você, os homens não te dirigem o olhar. Eu estou acompanhada de 2, 3 homens, né? Os homens se olham. Então, assim, já passei por situações bem, bem desafiadoras nesses espaços, mais assim, de reuniões e de projetos e pautas e etc. Não importa muito em qual situação, né? A estratégia, acho que foi sempre insistir, nunca desistir, tentar se impor, não deixar de fazer, não deixar de fazer e não deixar de mostrar que fez, né? Porque não adianta fazer e também não apresentar. Então, isso é um pouco dentro da trajetória, né? De falar um pouco assim, de não ser ouvida. Mas chegamos aqui, estamos lutando. Tive, assim, ao mesmo tempo, oportunidades maravilhosas, né? Fiquei lá editora há muito tempo, com, assim, uma autonomia incrível de mudar todo o sistema de pagamento para fotógrafo. Então, assim, também teve as conquistas incríveis. Não sei se talvez não, mas eu não me lembro, não sei, mas talvez a gente tenha sido, muitas mulheres lá ocuparam também a cargo de editoras, né? Na década de 80, então isso também ajudou bastante nesse movimento de valorizar os profissionais, e no caso aqui da nossa conversa, as profissionais. O Mulheres Luz é um coletivo muito novo, a gente ainda está assim, num processo de conhecer. A gente fez um festival ano passado, com mesas incríveis, então, assim, quando eu falo que a fotografia é encontro, aí eu gosto de amplificar um pouco esse movimento, ele não é só quem faz a fotografia, né? Eu acho que é porque eu me encaixo nesses vários lugares. Essa plataforma e esses projetos e esses encontros que já aconteceram e os futuros encontros, eles sempre contemplam editora, curadora, jornalista, impressora, tratadora de imagem. Então, eu gosto sempre de estar assim, criando esse movimento com toda a cadeia do projeto, né? Eu acho que a gente não pode esquecer todos os profissionais que estão nesses outros processos de fazer a fotografia, né? A partir do momento que, não sei, deve ser para todo mundo, mas um dia fotógrafa, mesmo que você não tenha mais, não fotografe mais diariamente, né?
falando um pouco do meu Já tinha processo, chegado. do meu processo Autorizado. fotográfico. Oi, E tá entrando, tá tudo entrando, bom? tá entrando. Na hora que minha irmã me Mônica, por viu, favor, Mônica, você ela pode falou assim, desligar ela seu olhou, áudio? arregalou o olho, ela falou, Oi? Mônica, desligou, pronto. Ai, tá, me perdi. Entrou um monte de voz, me perdi. Falando, então só fechando, né? Um dia vivenciando fotografia, um dia sendo fotógrafo, acho que a gente nunca mais deixa de ser. Escutando um pouco a Marcela, eu lembrei disso, né? Eu vejo foto, eu acho que eu fotografo todo dia, assim, de olho aberto, de olho fechado. Eu fotografo muito lendo. Estou até rabiscando aí um livro de fotografia sem livro, de imagens que eu imagino quando você lê. Então, a fotografia, ela tem todos esses outros aspectos, né? E... Ai, com essas vozes eu me perdi um pouco, mas acho que era isso, mas o desafio, então, é muito se impor, né? É muito... naquele processo editorial, né? Nesses projetos novos, eu acho que a gente, com esses grupos mais organizados, a gente tem sido tendo conquistas mais rápidas. Na verdade, a gente está vivendo assim um governo horroroso. Eu acabei de inaugurar no Museu da Imagem do Som, no MIS, em São Paulo, a exposição Palomas, da Dana Angustini, sobre uma casa de acolhimento trans e travestis aqui de São Paulo, um trabalho assim maravilhoso, emocionante, um trabalho muito importante. O MIS tem um patrocínio da Rouanet. A Dan é uma profissional, fotógrafa, professora, não binária. Então, eu tinha um assunto trans, uma autora, e eu fui proibida por um decreto do governo a usar a linguagem neutra. Então, assim, foi um grande desafio da minha vida, eu acho, foi escrever o texto de apresentação desse projeto, sem usar a linguagem neutra e tirar os gêneros ali. E aí, para minha alegria, um amigo leu o texto, olhou para mim e falou assim, Adã, é homem ou mulher? E eu fiquei muito feliz que eu consegui escrever, mesmo com esses decretos absurdos que a gente está vivendo e essa destruição aí, que vamos acabar logo com isso, vamos correr. Mas é isso, depois eu volto aí com outras questões. Para que a gente não estenda demasiadamente do tempo planejado, porque eu gostaria também de ouvir todos que estão aqui, todos e todas, acho que são todas, não temos todas as que estão aqui. Essa é outra dificuldade, né? A gente falar para homens. Sim. Queremos os homens também. Acho que tem um. Bom, a princípio eu não vi. Então, eu gostaria que você respondesse assim, 5 minutos, para que depois a gente possa abrir para perguntas, tá? Eu? Sim, por favor. Qual era mesmo a pergunta, assim, para eu tentar ser sucinta? Sim. Marcela, amo te ouvir também, Mônica. Que eu posso contribuir? Deixa eu ver. A questão é assim, quais são os desafios que você encontra por ser mulher, atuando na fotografia, e quais estratégias que você desenvolve, ou individualmente, ou coletivamente? Olha, assim, a gente não também se estender realmente. A minha vida, eu comecei muito cedo, são outros tempos. Essa questão feminista é assim. Hoje em dia, minha sobrinha fala assim: não tem um ser feminista. Mulher é feminista, sobrinha, mas eu entrava. Quando eu consegui fotografar futebol, o Maracanã inteiro gritava: gostosa, gostosa, piranha! Falava, caramba, era assim, a gente entrava para fotografar futebol. Quase que eu falei, valeu. Sabe, eu estou falando de 30 anos atrás, sabe, gente? Então, o Covid Latam, por exemplo, né, que é um coletivo que foi criado para cobrir a pandemia no primeiro ano, a gente até ganhou um prêmio do World
press foto para fazer um livro e tal. E o Sebastián de Gil Miranda, que é um argentino que criou, ele fez questão, assim, fossem 9 homens e 9 mulheres. Aí, assim, tem uma menina que ela é da Bolívia, sabe? Ela é índia e tal, enfim. Mas não tem, assim, também negro. Enfim, eu estou participando de um projeto que também incentiva, dá oportunidade às mulheres trans a conhecerem o ofício da fotografia, talvez terem uma profissão, sabe? Então, realmente... E, assim, eu também sou da linha da Mônica, sabe? A gente... E a Marcela também, assim... Eu não sei se é porque eu estou mais velha, sei lá, tem um lugar ali, eu também não quero lugar, sabe? Eu vou lá para Rondônia ficar com a Marcela, sabe? Tem até essa paz, me sentir. Porque eu também não me sentia encaixada em porra de lugar nenhum, desculpa. Me sentia, falava, cara, onde é que eu me encaixo? Em lugar nenhum. E, enfim, me encaixo aqui com essas mulheres maravilhosas, mas me encaixo também, né? Com os meninos. E, pô, outro dia achei, Mônica, a nossa foto lá em Paraty, acho que o primeiro festival que eu fui. E criou-se um coletivo, as Donas da Bola, que a gente queria fazer uma foto com a nossa ida lá na Ir Benedito. E daquela fotinho quase lambe-lambe na praça, a gente criou talvez um primeiro embriãozinho aí do que a Mônica toca tão bem e tal. E também eu acho que a gente tem que falar, né, a Vânia Corredo criou fotógrafas brasileiras, porque esta questão de internet ela nos possibilita não só mapear, mas como estar junta, como trabalhar junta, como ir e vir junta pelos rios, pelos mares, sabe, de Rondônia, sabe, isso é incrível, porque antigamente a gente, caramba, onde é que nós estamos, né? Porque eu olhava, cadê eu também? Sabe, assim, eu era a única mulher quando eu comecei a trabalhar no Globo, a única. E os 3 chefes deixavam bem claro assim, se dependesse da gente, você não estaria aqui. Me lembro direitinho. Eu tinha 19 anos, enfim, mas também que nem a Mônica, essa questão de laboratório é muito importante. Cara, vocês não sabem o que era, gente. A gente levava meio de um container. Eu me lembro que a parte mais difícil era quando tinha que abrir a tomada do telefone e botar o jacaré. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Num hotelzinho na periferia, não, na beira da estrada, que a gente já tinha fechado todas as janelas com o saco de lixo, entrava dentro da Maria, o ampliador na privada, mas era bons tempos, né? Mas então, acho que o caminho é de amor, né, entre nós, porque a gente tem um inimigo comum, né, como a Mônica falou nesse momento, né? Nós somos fechamento, sabe? Nós, mulher, pô, enfim, estamos juntos mesmo, né? Então, eu acho que esses movimentos estão... Mas aí eu lembrei de um negócio, né? Quando eu cobria assim, tiroteio, ação da polícia, não sei o que, aí ficava todo mundo assim, sai, Carol, sai, Carol, sai, Carol, 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 Carol. Eu acho que eles só falavam o meu nome, eu era a única mulher, eu acho que eles tinham medo, sabe, que eu furasse. Carol, Carol, cuidado, Carol, 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 Carol. Um dia o meu chefe falou assim, você não vai mais? Eu falei, pô, cara. Mas, enfim, eu acho, enfim, né? Tem essa questão realmente. Com esse homem aí veio um Brasil que emergiu de algum lugar que a gente não esperava, que a gente achava que nós éramos fofos, lindos, alegres, futebol, carnaval, racismo nenhum. Pô, não, aí abriram uma tampa desconhecida aí sobre uma realidade brasileira, né, Marcelo?
Enfim, mas nós estamos juntos, né? Eu, assim, sabe? É esse apoio. E eu queria falar uma coisa. A cara da Zaratini, né? Entrou aqui, vazou o áudio e foi embora. Mas eu amo. Zara, feliz ano novo. A Zaratini, a Márcia Zutti, a Mônica Maia, tem que falar isso, porque elas criaram um festival da periferia de São Paulo na pandemia e foi muito massa, cara. Elas fizeram não é que elas fizeram uma livezinha aqui, outra não. Elas trouxeram a periferia. Como era a pandemia, foi tudo no Lambe, que é lindo, mas eu acho isso muito bacana. É isso que eu tenho para falar, gente. Elas falam muito melhor que eu. Obrigada, Ana. Obrigada. Marcela, e você? Quais são os desafios que você encontra? Você já chegou a citar aí poeticamente. E quais as estratégias que você utiliza? Porque também tem uma coisa, desculpa, a Ana estava falando aí, quando fotografava futebol e que sofria assédios, enfim. Porque também acredita-se que a mulher só pode tirar um certo tipo de imagem, né? Aquela coisa estereotipada de que a mulher tem que fotografar recém-nascido, gestante, e que outros temas ela não poderia cobrir. A Pula, por exemplo, ela cobriu que várias manifestações aqui no Rio de Janeiro, inclusive violência de Estado, ou seja, a mulher pode fotografar tudo. É isso mesmo? Exatamente. Ana, eu ri porque a coisa mais interessante é que o susto que a gente levou com a imagem real do Brasil, né? Porque no final das contas as pessoas sempre existiram, né? Esse tipo de comportamento sempre existiu, o racismo sempre existiu, tudo sempre existiu, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma imagem muito mais próxima do que foi construído desde que se invadiu essas terras por cá, né? Então é importante que a gente tenha essa coisa mesmo tudo sobre imagem, né? Como você falou, Bárbara, né? A mulher só pode fotografar isso. Cara, a minha imagem, quando eu era pequena, era, sabe, as benditas vocações? Nossa, ela vai dar uma ótima cozinheira, hein? Menina, até que ela tem uma voz de sambista. Nunca me identificaram como uma fotógrafa, nunca me identificaram como uma economista, por exemplo. Eu estudei na PUC São Paulo, quando as pessoas me encontravam ali no redor, naquele momento da cerveja, né? Que é o que interessa, vamos lá. Ah, você faz o que aqui? Eu sempre tive a curiosidade de saber o que eles achavam. Então eu fazia assim, não, o que você acha que eu faço? Aí começava. Aqui tem história. Tem. É história? Não. Letras? Não. Mas já foi, olha, eles iam para artes do corpo. Meu Deus, mas o que você faz? Economia. Eu nunca tinha cara de economista. Então a imagem, ela é isso tudo. Ela é essa, ela vai da dignidade e também da indignidade, né? Vai de uma ponta a outra com uma facilidade muito grande, né? Então, assim, o meu maior desafio hoje é propor formas de pensar a imagem, né? Hoje, cantar imagem, contar imagens, refletir, todos os aspectos é uma estratégia muito importante para que eu possa me manter atualizada até do que eu... Porque, assim, a minha imagem, a imagem de qualquer pessoa, todo dia muda, né? Mas a gente deveria pensar na nossa cabeça, não na nossa imagem, né? Então, todo dia eu me provo onde minha cabeça está, né? Que é essa que, né, é essa onde as voltas e revoltas ocorrem, né? Sobretudo sobre o plano da imagem. Então a estratégia, e uma das estratégias que, assim, recentemente a gente vai lançar aqui em Porto Velho, a gente tem um festival que chama Festival de Fotografia em Tempo e Afeto, né? Que já tem 6 anos. Esse ano é a 6ª edição. Nós vamos lançar agora dia 20, o Desafio Grandão, onde também propor novas formas de se pensar a imagem dentro do festival. Então, ao invés da curadoria, eu penso em formas de composição. Embora a palavra curadoria, gente, essa palavra não tem... Se você pode falar tudo, olha, explicar de tudo, a pessoa vai chegar a falar, isso é uma curadoria? Eu falo, não. O caminho é diferente para se chegar num resultado, né, visual.
É na ideia mesmo de compor, na ideia de todo mundo. A composição, ela não para. A gente tem um trabalho, esse trabalho vai para a rua, né? É onde a gente exerce a outra parte da composição, que é essa expansão, onde a gente cria nessa imagem as possibilidades. Porque a imagem, gente, essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem. Marcela Bonfim nada mais é do que uma imagem. Então, assim, ela se multiplica a partir do momento que você solta ela aí para o mundo. Quantas pessoas estão aqui? Então, aí você vai... Enfim, tudo é uma criação de imagem. Então, a gente trabalha aqui essa ideia de composição. Esse ano a gente vai ter compositores super especiais. Ano passado a gente teve, ano retrasado, ano passado a gente vai fazer esse ano também, que é o lançamento do catálogo Norte para o Norte, que aconteceu em 2020, que a gente falou sobre o Norte falando do Norte. De dentro para dentro e para fora também, né? Mas a gente pôde se expressar. Então, foram 8 compositoras da região norte, nós tivemos mulheres, né? Todas mulheres. Eu tenho pensado muito. Praticamente uma batalha, né? Então, a gente tem que se ajudar. Vamos chamar a mulherada para ajudar a compor. Esse ano, a mostra vai ter homens, mas o quadro é bastante feminino, né? Eu acho importante, né? A gente ter nessa linha de composição visual, porque a mulher ela tem atenção aos detalhes, né? Mas a gente também tem que pensar que os detalhes não são tudo. Eu acredito que, por exemplo, eu moro numa comunidade aqui, né? É uma estratégia. Todo mundo pensa, mas você tem que meter meter umas câmeras na mão dessas crianças. Jamais. Primeiro eu preciso mostrar para elas o seguinte, que uma câmera não faz nada. Tudo depende daquilo que elas estão pensando, né? Então, a questão é muito... essas linhas, eu acredito que seja a fala, o afeto, a atenção, né? Às vezes a restrição, que as crianças... Está todo mundo de castigo, muito tempo eu não faço festa, estão crescendo, ficando adolescentes difíceis, mas hoje eles conseguem pensar a imagem, eles pensam muito a imagem deles. Eu falo que tudo são relações, né? Então, o meu maior desafio dentro da fotografia é exatamente propor essas novas formas e mostrar como as relações são parte desse contexto que é visual também. A gente se relaciona na visualidade, sobretudo. E a visualidade, ela não é só aquilo que a gente enxerga, mas aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente é, e principalmente aquilo que a gente pode ser. Então, esse é o meu maior desafio, principalmente em relação à minha história, à imagem, né? Aquilo que eu busco, aquilo que eu posso ser. Por isso que eu falo que Marcela Bonfim é uma imagem. Que aquilo que eu penso que a Marcela possa ser, nossa, eu estou buscando ainda, né? Eu estou buscando. Então, é muito importante para mim esses processos, essas estratégias. Me mantém viva. Hoje, o desafio de estar dentro da própria fotografia é um desafio, mas que me mantém viva, né? Mais do que imagem. É um sentimento ali, né? É uma pessoa que prova ali que, sobretudo sobre afetos, né? Trazer os seus pares, né? Colocá-los em lugares de dignidade e, ao mesmo tempo, gozar de tudo isso como a oportunidade de poder sentir prazer, desejo, conforto, né? Afeto e o bem-estar. Então, é isso. Obrigadão, Marcela. Agora, eu queria abrir para perguntas. Então, quem está aqui e quiser fazer pergunta para nossas convidadas, podem ficar à vontade. Tem vários comentários aqui no chat, elogiando a fala da Marcela, elogiando a fala da Ana, da Mônica. Agora, quem quiser fazer a pergunta diretamente, não querendo ligar a câmera, ok. Basta ligar o microfone e podem fazer as perguntas. Estão tímidas, meninas? Ninguém tem nenhuma consideração, nenhuma questão? Eu posso perguntar? Sim, Gabriela, boa noite. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu estou me formando em jornalismo aqui na PUC em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, bom, só para começar, que eu admiro todas vocês, eu acho que é o início assim, da minha carreira também,
como fotojornalista. E tem umas perguntas diferentes para cada uma das três. Para começar, para a Ana, que eu fiquei um pouco ainda curiosa em saber como é que foi essa tua entrada no jornal, sabe? Tu disse que começou como voluntária também no Circo Voador, se eu não me engano, fez outros trabalhos. Queria saber um pouco mais como é que foi essa entrada. Foi por conta de contato com outros fotógrafos? Como é que foi? Não sei, Bárbara, se tu prefere que eu faça separadas perguntas ou fazer as Também três pode juntas? fazer, se puder fazer para as três de uma vez. Tá. Cada uma, 2 minutinhos para a resposta, tá, gente? Deixa eu se estender muito. Se quiser, eu respondo logo. Porque... E para a Mônica, eu queria saber um pouco mais como é que tu agia nessas situações que tu comentou, por exemplo, essa do olhar dos homens não te olharem, como é que tu agia nessas situações que te incomodavam, sabe? Essas situações machistas dentro da fotografia, queria entender um pouco mais qual era a tua posição. E para a Marcela, eu queria saber um pouco mais também, depois vou pesquisar, porque eu não conhecia antes muito o trabalho da Marcela. Eu fiquei encantada em te escutar também. A série é Prêmio Pipa Mais 2021. do teu trabalho hoje aí em Rondônia, queria que se tu puder falar um pouco mais como é que foi esse início assim, rapidão. Pode responder, Ana? Eu? Claro. Sim. Não, eu entrei no chamado pela janela mesmo, porque eram outros tempos. Então, você tinha assim... e foi meio assim, o irmão da minha madrinha de batismo, que era editor de não sei o quê. Só que aí eu fiz 8 meses de estágio. 8 meses de estágio não remunerado, sabe? Eu saía, aquela tal coisa, né? Você aprende, enfim, uma troca que também há controvérsias, né? Assim, hoje em dia é muito mais rígido. Se você quiser trabalhar no jornal, para começar, você vai ter que ter, geralmente, diploma de jornalismo, porque esse negócio, essa liminar cai, volta, enfim, eu particularmente não tenho. Mas eu sou de uma época que, se você tivesse 2 anos de foto publicada, você poderia entrar no Ministério do Trabalho, então, não sei o quê, e então era um pouco... Era diagramadora, a galera podia... naquela época, fotógrafo, enfim. E aí eu fui fazer estágio lá. Eu tenho uma sobrinha que ela é jornalista e ela passou por um processo de seleção, né, Mônica? Para trainee, para não sei o quê. Hoje em dia é quase um vestibular para você conseguir ser trainee. Na minha época se chamava assim, entrou lá pela janela, não sei o quê. Era meio isso. Mas aí depois fui para o jornal de bairro. Como eu era muito nova e tudo era muito novo também, e a gente tinha muito pouco acesso, livro, eram caríssimos. Alguém lá da Europa que possa te trazer, mas tudo era muito caro, né? Hoje em dia a gente pode entrar aqui e fazer um tour pelo Museu da Fotografia Europeia ou de qualquer lugar, né? É muito incrível. Mesmo eu participei de reuniões virtuais na pandemia, era incrível, com o João, isso é muito legal. Mas então, foi assim que eu comecei. Eu já sabia laboratório, que também foi bom, legal, sabe? Tinha esse jeito assim também. E só homens, né? Só homens. Dizem que a última que tinha passado por lá, no Globo, antes de mim, tinha mandado ela subir o morro lá, sei lá qual, com 8 meses de gravidez, a mulher foi embora. Meio nesse nível. Eu já ouvi essa história. Nunca confirmei com ela, mas um dia eu vou perguntar, que conheço ela há pouco, mas... Enfim, foi assim que eu comecei. Obrigada. Mônica? Oi, Gabriela. Carol fala que entrou pela janela, né? Eu entrei pela porta do fundo. Quando a gente entrava pelo laboratório, a gente falava que entrava pela porta dos fundos, que o laboratório era sempre no fundo e do lado do banheiro. Caramba, por que é sempre no fundo?
claro, do lado do banheiro, porque os prédios aproveitavam os encanamentos de água, né, para o laboratório. Enfim, a porta do fundo, a janela, tá tudo certo. É válido. Essas situações, eu dei um exemplo de situação de machismo que eu sofri algumas vezes, tanto internamente na redação, como com fotografado, né? Então, no campo de futebol também, né? Várias vezes no campo de futebol, igual o Carol comentou, de receber, inclusive, lata, garrafada na cabeça. O que me interessava, eu seguia batalhando, sabe? Tipo, às vezes ignorando, às vezes enfrentando. No começo eu não tinha nenhuma consciência muito do que era aquilo, né? A gente foi criada num mundo machista, eu fui criada... E tem coisas que eu fui percebendo depois, quando as coisas eram muito fortes, eu já tive que ser resgatada de pauta dentro de um camburão, tipo, nesse nível. Eu também. Casa de assédio. Então, assim, algumas coisas que foram pesadas, eu acho que foram as que eu mais enfrentei, porque eu não queria desistir. Essas outras coisas mais corporativas que eu contei, são coisas que eu sinto até hoje, sentando em reunião, ou tendo alguns encontros, assim, de trabalho, e não sendo respeitada como mulher, eu deixo para lá, sabe? Tipo, não me interessa. Então, também eu escolho o que eu quero quebrar, o que eu quero seguir, o que eu quero fazer. Então, tem coisas assim que eu não quero mais. Mas, na época, assim, hoje, o que eu fico, assim, a minha vida inteira, acho que eu tive muito essa característica que a Kula falou, né? Que é sempre muito junto, muito coletivo, é sempre nós, né? Então, assim, não quero deixar de falar também que Mulheres Luz é um projeto meu, da Ivana De Bertolis, do Everyday, da Simoneta Perschetti, da Fernanda Mazzini, da Frida, sabe? Tipo, é sempre nós, assim, eu sou uma pessoa muito do coletivo, sempre fui. Esses movimentos, poucos lá atrás, me ajudaram a não desistir, e eu hoje quero muito mais deles por aí, né? Quero visitar a Marcela lá em Rondônia, visitar o Tempo e Afeto que ela faz, né? Eu acredito nesses movimentos, nessas milhões de fotografias que a gente pode sentir, ver, estudar. E eu acho muito assim de inspirar e de fortalecer para que menos e menos mulheres desistam do que elas querem ser e fazer, sabe? Eu tive alguns momentos muito difíceis, assim, 2, que eu queria desistir, e eu fico muito feliz de não ter desistido, mas eu quase desisti. E a gente se pegava uma na outra, mas ao mesmo tempo muito solitário, né? Era uma época de trabalhos, a gente é muito amiga até hoje, amigos, mas ao mesmo tempo a gente tinha um trabalho solitário, né? E sair de pauta chorando, sabe? Tipo, assediada por entrevistado, o cara fechou a porta, quer te pegar, uma loucura, uma loucura. Mas, assim, essas piores coisas, na verdade, me fortaleceram e fizeram eu não desistir. Algumas coisas que eu sinto e presencio, eu não quero mais saber, né? Eu já sei que alguns lugares, alguns momentos ali, não me interessa. Me interessa coisas que a gente vai crescer, que a gente vai contribuir. Acho que a palavra-chave, Marcela falou, né? De afeto, né? Eu acredito muito nesse... Acho que isso que nos fortaleceu nesses 2 anos de pandemia, e esse afeto, e essa troca, né? Esse encontro que a gente tem, que eu acredito. Mas era isso, coisas... Eu não tinha muita... Às vezes eu tinha consciência, às vezes não, por uma questão de criação. Eu estava numa redação com 20 e poucos anos também, né? 25 anos eu era chefe de 40 pessoas, tipo, eu não tinha muita noção. Eu fui indo, minha intuição foi boa. Mas hoje eu posso fazer escolhas, isso é bom. E o que eu quero eu enfrento. Obrigada.
a pergunta dela foi de como aconteceu, né? De como começou. Bom, eu vou mostrar a imagem, uma imagem que eu consolido muito, a minha entrada na fotografia, né? Que é um pouco atípica, né? Nunca me imaginei ter cara de fotógrafa. Essa aqui é um quadro, chama Moça do Bonfim, né? Quando eu cheguei aqui em Porto Velho em 2010, eu comecei a andar na cidade, né? Muito sozinha. Tinha chegado aqui, não conhecia ninguém, né? Na verdade, eu conheci a Margot Paiva, que é a artista que pintou esse quadro. E as pessoas, quando eu saía na rua, eu comprei uma bicicleta, comecei a frequentar a rua, né? Muita solidão mesmo, né? Numa cidade que você não conhece. O tempo, pelo amor de Deus, aqui o tempo você multiplica por 20, né? Tudo amanhece muito cedo, anoitece muito tarde. Então é muito dia e é muita noite também. Então, assim, eu comecei a andar pela cidade e as pessoas começaram a me identificar como Barbadiana, perguntando se eu era Johnson, se eu era Shockness, se eu era Maloney. Barbadiana, eu falei, meu Deus, mas o que é isso? E um dia eu perguntei para Margot, que hoje é minha comadre, mas Margot, o que é Barbadiana? Ela falou, mas por que você está perguntando assim? Eu falei, porque as pessoas estão perguntando se eu sou Barbadiana. Ela falou, Marcela, os Barbadianos são famílias tradicionais negras. Esse foi o primeiro clique. Meu primeiro clique na fotografia não fui eu que dei, foi a própria cidade. A partir dali, famílias tradicionais negras, essas dúvidas, né? Essas frequências passaram a fazer um sentido, mas um sentido visual, né? Mas eu falava, mas quem são essas pessoas? E dali, né, eu passei a conviver com a cidade até encontrar o primeiro barbadiano, que é o Bubu Johnson. O Bubu Johnson e o Norman Johnson, a Naranda, que é a companheira deles, até eles me levarem para o quintal dos Johnson, né, dos barbadianos, e eu começar a conviver com aquelas pessoas, né, a ouvir as histórias da Madeira Mamoré, né, que eram histórias que eles chegaram aqui e foram absorvidos pela Madeira Mamoré, que era um empreendimento de poder na época, né? Você pensa no início do século, né? A degradação que era o corpo negro, que ainda é, né? Chegam esses negros que eram fluxos migratórios do Caribe. Não eram só barbadianos, mas a gente tem essa mania de condensar as coisas, né? De objetivar, né? De deixar as coisas assim, criar rótulos, né? Então, condensaram toda uma diáspora caribenha na imagem do barbadiano. Então, foi uma imagem que se cristalizou. Todos os fluxos que vinham dali da Guiana inglesa, enfim, de outros lugares, eram identificados como barbadianos. Então, era uma imagem que quebrou muitas questões no início do século aqui, porque uma estava dentro do empreendimento de poder, que era a Madeira Mamoré, e outra trazia hábitos diferentes para a cidade. Se ouvia soul jazz nesse período. As frequências das rádios do Caribe traziam notícias de outros lugares, enfim, a cidade passa a se movimentar diferente. Então, quando eu chego aqui e passo a ser identificada como essa, né, nessa história, para mim, foi a primeira grande sensação de dignidade. Porque toda vez que eu ouvia falar, Bonfim, né, a minha imagem sempre é atrelada a algo que eu, às vezes, né, esse susto que a gente levou do Brasil, né, pô, mas o Brasil é assim? Eu levava toda vez que as pessoas me atribuíam uma imagem. Que eu falava, nossa, eu tenho cara disso, meu Deus. Né? E quando a cidade me diz, você tem cara de barbadiana, pô. E eu começo a entender a história e a importância dessas pessoas nesse lugar, dessa imagem nesse lugar, eu passo a me sentir, né, de fato uma barbadiana. Depois eu fui pintada pela Margot. Eu cheguei aqui, eu usava eu tinha um cabelo bem grande, black power, usava uma né, uma bandana na cabeça, um lenço, né? E aí, quando a Margot me mostrou o quadro, né, eu falei, nossa, mas esse pescoço é tão grande. Ela falou assim, é porque você tem que andar assim, como um barbadiano. Então, essa é a minha entrada na fotografia, como uma barbadiana, né? Então, existem várias formas de se entrar na fotografia, né? Eu posso dizer que eu entrei pela porta da frente, né? Porque os barbadianos, poxa, ensinaram tudo sobre a importância de ter um pescoço que segure bem a cabeça, né? Eu estou falando o tempo inteiro da cabeça, mas a gente precisa falar sobre isso aqui, né? Que une o corpo todo,
que nos sustenta, né? Então, o Barbadiano me ensinou a ser esse pescoço, vamos aguentar essa cabeça, vamos levantar ela para cima e vamos caminhar dentro da fotografia. É onde eu preciso estar, pelo jeito, né? Então, assim, existem várias formas de se entrar. Eu estou nesse processo pelas formas. As formas de aprender, as formas de se entrar nos lugares, as formas de sair, principalmente. Enfim, salve as formas. Esse foi o lugar que me ensina, né? Me ensina como hoje permanecer, inclusive, dentro da fotografia. É assim, continuando sendo barbadiana e rondoniana, a coisa mais importante para mim hoje. Axé. Eu adoraria continuar aqui a conversa e abrir para demais perguntas, mas por conta do horário, eu vou me despedir aqui. Adorei essa conversa, muito potente, muito importante. Acho que a gente poderia fazer outras rodas de conversa como essa, só com mulheres, porque, apesar de as convidadas serem mulheres, eu esperava a presença masculina. Não temos. O João, que é do Front Faz, e estava aqui também um rapaz. Eu acho que só tem mulher. Bom, então, muito obrigada a todas. Obrigada, Fernando Ban. Marcela, Pula, Gabriela, Kátia, Naya, Luciana, Gisele, Francinelli, João, ao Fernando aqui, o outro rapaz, Bruna, Ivana, tem uma galera. Então, muito obrigada a todas vocês, a todos vocês. Convido a conhecer o Frontpaz, visite a nossa plataforma www.frontpaz.com. Temos lá trabalhos incríveis de outras mulheres maravilhosas também. Visite a nossa plataforma, faça um registro conosco. Uma boa noite para todos vocês, para todas vocês. Meninas, valeuzão, brigadão. Tchauzinho. É nóis. Obrigada, gente. Prazer. Obrigada, beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu, tá? Obrigada pelo convite. Obrigada, Eu João. também quero ir nesse bonde aí te visitar, Marcela. Também, vamos. Por favor, sejam bem-vindas. Vamos no